Vamos ouvir o ministro Sérgio Moro no Jornal Nacional. Eu não vi nada demais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. Eu não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. O ministro tentou desmentir, mas não foi convincente. Tanto é que a Ordem dos Advogados do Brasil, a partir de sua presidência do Conselho Federal e dos presidentes de todas as seções regionais do Brasil, decidiram por unanimidade pedir o afastamento do ministro do Dallagnol e de todos os envolvidos naquelas denúncias de que foram objeto o furo sensacional do site americano The Intercept. O fato é que agora o Congresso se mobiliza e já admite uma CPI para investigar a Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal também já tem convocada sessão para esta terça-feira para começar a examinar o problema. E já se fala que o Supremo Tribunal Federal não terá mais como evitar a libertação do ex-presidente Lula da Silva. Interessante este material aqui da Folha de São Paulo, divulgado logo pela manhã, quando o jornalista Igor Gieloff diz que o Congresso vê CPI sobre Moro como provável e Planalto, o Palácio do Planalto, se afasta. Preocupação mais imediata de cúpula é a paralisia da reforma da Previdência. A avaliação interna do Congresso, levada a Maia, presidente da Câmara, e a Alcolumbre, presidente do Senado, já na noite de domingo por líderes partidários, é o clássico clichê das CPIs. Todos sabem como estas CPIs começam, como começam, ninguém sabe como acabam. Isso dito a preocupação com a manutenção de uma agenda mínima de governabilidade, a começar pela tramitação da reforma da Previdência, permeou as conversas. O presidente Bolsonaro, através de seu porta-voz, apenas disse que o ministro é merecedor de sua irrestrita confiança e ficou por aí. Já o noticiário aqui do mesmo jornalista diz que o presidente será obrigado a falar mais cedo ou mais tarde sobre a situação. Mas a aposta pela manhã de segunda-feira, no Palácio do Planalto, era de que deixaria o voto de confiança para ser dado pelo seu porta-voz general Otávio Rego Barros. Já os militares, com assento no governo, usualmente entusiastas de Moro, estão prudentemente silenciosos sobre o episódio até aqui. Segundo a Folha ouviu do círculo do presidente, a ordem é de se afastar de atos pregressos, ou seja, passados, de Moro, que é quando ele era juiz da Lava Jato. Assim, um ministro tende a ser jogado às feras no Congresso, onde tem poucos amigos para a sua agenda moralizante e anti-establishment. Eu diria, para a sua agenda moralista e pró-establishment. Agora vamos ver como estas coisas se encaixam e casam muito bem. Aqui no Brasil, essa blindagem da Lava Jato, que começa a ruir, também é consequência natural daquilo que ocorre na Argentina. A gente sabe
que na Argentina o processo judicial que se chama de lawfare, ou seja, guerra judicial contra os adversários, e que já incriminou a ex-presidenta Cristina Kirchner com nada menos que 13 processos. Ela agora estoura também com um outro escândalo do principal procurador, que lá se chama fiscal. O principal procurador, claro que bem acolhido e bem patrocinado pelo jornal Clarim, que é o Globo de lá. Vejamos aqui essa notícia. A rede de extorsão que o caso Stornelli revelou. O caso Stornelli, que é o nome do procurador ou do fiscal, não é? Responsável pelos processos contra a Cristina e seus principais ministros. Ora, na Argentina, queriam prender a Cristina, só não conseguiram prender porque ela é senadora. Também queriam prender o filho da Cristina, o deputado Kirchner. Só que o deputado também tem imunidades. Queriam prender a filha da presidenta, que adoeceu e foi para Cuba se tratar. Mas prenderam o ex-ministro da Guerra, o ex-ministro do Planejamento e seus principais assessores, para não falar no vice-presidente Amado Boudou, o Amado Boudou que está preso até hoje. Ele conseguiu se libertar, mas voltou para a prisão sob as mesmas alegações. Agora vejamos como é que isso se arma, não é? Ele diz aqui, por exemplo, nesta matéria do jornal Argentina ao Dia, que o caso Stornelli revelou uma rede de espiões orgânicos e inorgânicos que articulavam com funcionários do Poder Judiciário para realizar extorsões. No processo do falso advogado e sobrinho do escrivão-general da nação, Marcelo D'Alessio, o juiz Alejo Ramos Padilha descreve estes métodos de extorsão e de um alcance muito mais amplo à causa que se iniciou por extorsão ao empresário Echebest. E tem mais ainda o caso do jornalista que a gente vai rapidamente examinar, o jornalista do Clarim e o homem que denunciava a ex-presidente, o filho da ex-presidente, e também a procuradora-geral de terem inclusive contas no exterior, contas que foram depois cabalmente desmentidas. E aqui está o jornalista, não é, Daniel Santoro, por trás do chamado à sua indagatória. Santoro contesta as acusações do juiz Ramos Padilha. Num escrito, quer dizer, num artigo escrito, o periodista do Clarim, Daniel Santoro, respondeu às acusações do juiz federal de Dolores, que é um município que fica perto de Buenos Aires, chamado Alejo Ramos Padilha, que o chamou à indagatória pelo caso D'Alessio. Santoro negou em forma terminante haver participado de atividades de espionagem ilegal e extorsões e considerou que a citação, quer dizer, o seu chamado ao depoimento, implica um passo para a criminalização do periodismo e que faz parte de uma operação de ex-funcionários kirchneristas. Ou seja, Lava Jato aqui na Argentina e Alhures sendo, parece, definitivamente desblindada. Alerta en C5N y bienvenidos a Hagan Algo por esta pantalla porque un escándalo internacional sacude naturalmente al mundo pero fundamentalmente a la región porque la publicación de un prestigioso medio americano llamado The Intercept revela
que toda la operación del Lava Jato fue amañada para sacar de carrera al Partido de los Trabajadores en la República Federativa del Brasil. Hasta el momento, porque es muy reciente la revelación de Greenwald, tal es el nombre del periodista, determina o muestra o sugiere a través de chats de WhatsApp y de Telegram que había una organización entre jueces y fiscales, y ahora les vamos a explicar por qué la gravedad, destinada a sacar de la cancha al Partido de los Trabajadores y a encarcelar a Luis Ignacio Lula da Silva en la República Federativa del Brasil, y a implicar a Fernando Haddad, que nada tenía que ver con el Lava Jato. Fernando Haddad, ex candidato a presidente del Partido de los Trabajadores.